Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves e estamos hoje, nesse momento, para mais uma leitura do nosso Salmo do dia, nessa série intitulada Orando com os Salmos. Hoje, 19º dia, Salmo de número 19, né? Esse momento que nós tiramos diante do nosso dia para meditação nas Escrituras, para reflexão, para a leitura da Bíblia, no livro dos Salmos, e também para tirarmos um pequeno período de oração. Esse é o nosso momento devocional. E o salmo de hoje é o salmo de número 19. Eu vou lê-lo na íntegra, ele não é muito grande. Ele diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Salmo 19, ele carrega aquele conteúdo de falar sobre a criação, sobre a revelação de Deus na criação. Durante algumas séries desses salmos, né, eu havia falado que você tem 150 salmos que estão divididos em 5 livros, né? São 5 livros dos salmos, e que cada seção de livros estão atrelados a um livro da Torá, um livro do Pentateuco, né? Os livros da Torá são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros que compõem a Torá dos judeus, ou a lei judaica, né? Ou o Pentateuco. E o livro dos Salmos, ele também foi dividido em 5 livros, né? Então você tem um conjunto de 150 salmos que estão divididos. Então o primeiro livro dos Salmos vai do 1 ao 41, o segundo livro dos Salmos do 42 ao 72, o terceiro do 73 ao 89, o quarto livro dos Salmos do Salmo 90 ao 106, e o último, quinto, é do 107 ao 150. E qual é a relação deles terem construído, agrupado assim? Exatamente que essa primeira seção do 1 ao 41 faz uma conexão com o livro de Gênesis. E do que o livro de Gênesis basicamente fala? Começa falando da criação, das origens. Você vê Deus criando todas as coisas pela sua palavra, manifestando a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade na criação. Aí você olha para esse salmo, como o Salmo 19, e você vê essa conexão com o capítulo 1 de Gênesis. O texto começa: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto,
por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, a voz do Senhor, ela está ecoando na criação. A criação revela essa grandeza, essa majestade de Deus, como também a criação é um eco da voz do Senhor. Uma vez que você lê Gênesis 1:3 que diz: haja luz, haja céus, haja terra, haja firmamento. Então você pode ver que a palavra de Deus é uma palavra criadora. E aí essa conexão da palavra criadora em Gênesis 1 com o Salmo 19. E aí, qual é o intuito desse salmo? Qual é o intuito desse salmo de Davi? Em primeiro lugar, é nos levar a enxergar essa grandeza de Deus e enxergar essa ação de Deus na criação. Que toda a criação é um reflexo da glória divina, que toda a criação ela surge a partir de um Criador, ela surge a partir de um ato da soberana vontade de Deus, da vontade do Senhor, que a criação é um ato da misericórdia divina. Então, esse salmo nos leva a olhar para a criação, nos leva a olhar para o Criador, nos leva a olhar para os atos de Deus na história, para os atos salvadores, para os atos redentores, para os atos de bondade, de misericórdia do Senhor. Num segundo momento, este salmo ele quer falar exatamente sobre a palavra do Senhor. Como a palavra de Deus ela age na criação, dando forma, moldando, criando, fazendo que as coisas que não existam possam existir pelo um ato da vontade do Senhor, pelo um ato da palavra criadora do Senhor, para chegar numa palavra específica, que é a lei do Senhor, que é a Torá, que é a mensagem do Senhor, que é a palavra do Senhor. Então, do verso 1 ao verso 6, nós somos chamados a contemplar a grandeza de Deus, a beleza e a majestade do Senhor sobre todas as coisas. Do verso 1 ao verso 6, nós somos convocados a lançar esse olhar para Deus e reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que a Sua palavra, a partir da Sua palavra e da Sua vontade, todas as coisas passaram a existir, todas as coisas passaram a assumir uma forma, todas as coisas passaram a se encaixar, a serem construídas, a serem colocadas no seu devido lugar. E a partir do verso 7, o que nós temos aqui é a ação da palavra do Senhor de uma forma específica na história humana, que é a palavra do Senhor como seus mandamentos, como as suas ordenanças, como as suas diretrizes, para que os homens pudessem construir uma vida sábia, uma vida no conhecimento de Deus, uma vida no temor do Senhor, uma vida livre de tropeços, uma vida em justiça. Então, tanto que a partir do verso 7 ele começa: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor ela é perfeita e ela tem a capacidade de restaurar a alma. Aqui, alma, você pode entender como toda a nossa vida. Então, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa vida. A lei do Senhor é perfeita e ela pode produzir cura em nós. Cura na nossa alma, cura no nosso corpo, cura no nosso espírito, nos conectando à vontade de Deus, nos conectando à vida de Deus. Ou seja, que o Davi, nesse salmo, ele passa de um olhar geral da palavra do Senhor como a palavra que cria as realidades, que cria o mundo, que dá forma a todas as coisas, que enche de beleza a criação, colocando tudo no seu devido lugar, mas que essa palavra criadora, ela também é uma palavra salvadora.
ela também é uma palavra restauradora. Ela deixa de ser a palavra, ela é não somente a palavra que cria a realidade, mas ela também é a palavra que molda a nossa vida, que dá sentido, que dá significado à nossa vida, que dá sentido, que dá luz, que dá direção para a nossa caminhada. E a partir de então, a sua palavra em nós, a sua lei em nós, ela nos faz nos tornarmos pessoas restauradas, pessoas que nutrem um conhecimento de Deus e uma relação com Deus. Então a lei do Senhor, ela é perfeita porque ela restaura, ela traz novamente a originalidade, ela reconstrói a vida humana nos colocando em conexão com Deus, colocando em conexão com nós mesmos, nos colocando em conexão com a criação, nos colocando em conexão com o próximo. Então a palavra do Senhor, ela vem e ela tem o poder de transformar todas as dimensões da nossa vida. E ele dá continuidade, né? No verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, que não somente restaura a nossa vida, nos enche de sabedoria, de entendimento para construirmos uma vida com uma qualidade muito melhor, como também a palavra do Senhor, a lei do Senhor, nos coloca numa direção reta, nos coloca num caminho de justiça, nos coloca num caminho de santidade, num caminho de uma vida nova e traz iluminação para a nossa consciência, ou seja, torna a vida mais clara, mais entendível, mais possível e passível de ser trilhada. Então, quando a gente olha para esse salmo, o que nós percebemos é exatamente essa conexão, que é a mensagem desse salmo quer nos levar a essa conexão com o Criador, num primeiro momento a olharmos para a criação e a reverenciarmos o Criador em total ato de submissão, em total ato de adoração, em total ato de entrega, porque Ele com a sua palavra moldou e criou todas as coisas. Mas também somos chamados a olhar para a palavra do Senhor, para a lei do Senhor, para a palavra de Deus e deixar que ela molde a nossa vida, dê forma para a nossa vida, seja a estrada pela qual nós iremos andar, seja a estrada pela qual nós iremos viver, seja o caminho pelo qual nós vamos deixar nos guiar. E essa palavra, ela vai nos levar a uma mudança na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de enxergar a vida, nas nossas ações. Ela é uma palavra que quando nós nos relacionamos com Deus da criação, nos rendendo a Ele e deixando que a sua palavra, ela nos instrua, ela nos ensine e ela construa um novo caminho na nossa vida, nós poderemos viver uma nova história, viver um novo recomeço, viver um recomeço, né? E o que é um recomeço? Um recomeço é um novo começo. Se você for começar como você já começou no passado, não é um novo começo, é uma repetição. E as repetições muitas vezes nos colocam o quê? Em situações de dores, em situações de angústias. Como é que a gente vai fazer se a gente já teve um começo ruim e foi fatídico, trouxe dores, trouxe angústias? A possibilidade do recomeço é a possibilidade de começar novamente de uma maneira diferente. A palavra de Deus em nós, quando a lei do Senhor nos alcança, quando deixamos que a sua palavra nos instrua, nos conduza, nos transforme, ela abre espaço para um novo começo. Ela abre espaço para construirmos uma nova história. Ela abre o espaço, ela cria uma realidade nova. Então, o Salmo do 1 ao 6 mostra Deus como Criador dos céus e da terra,
como aquele que está criando todas as realidades, que está criando a partir do nada, que está criando a partir de alguma matéria-prima também. Mas, quando ele chega no verso 7, ele fala que essa palavra de Deus não quer ser somente uma palavra para a criação, mas uma palavra para mim e para você, uma palavra direcionada a nós, uma palavra que vai nos dar a direção e o caminho pelo qual nós devemos servir e seguir ao Senhor. Ou seja, a sua palavra Logos, a sua palavra na criação, a sua palavra que age de forma geral, se torna agora uma palavra específica a nós, por meio da sua lei, por meio da sua instrução, pela qual nós vamos construir o nosso caminho, construir a nossa história e construir a nossa realidade. Que nós possamos deixar que esses dois chamados, esses dois princípios, que o Salmo 19 nos lança, ele nos lança um olhar para Deus, onde diante do Senhor nós devemos nos render à sua grandeza, nos render à sua majestade, num ato de adoração, num ato de entrega, num ato de submissão, reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo a majestade do Senhor. E num segundo momento entender que o Senhor nos deu uma palavra, nos deu a sua lei, nos deu a sua palavra que expressa a sua vontade para a nossa vida. E que quando nós aprendemos, quando nós somos instruídos, quando nós deixamos que essa palavra mude a nossa vida, quando nós caminhamos de acordo com os ensinamentos dessa palavra, essa palavra ela vai restaurar a nossa vida. Ela vai restaurar a nossa vida na dimensão da alma, do espírito e do corpo. Essa palavra vai nos dar sabedoria para que a gente possa construir uma vida com qualidade. Essa palavra vai fazer com que a nossa vida seja diferente da vida das outras pessoas, porque será uma vida na prática da justiça, na prática da obediência. E essa mesma palavra, ela vai fazer com que todas as coisas escuras da nossa vida se tornem luz. Vai fazer com que nós recebamos luz, nós recebamos entendimento, nós recebamos uma nova compreensão da vida. E essa nova compreensão da vida vai nos levar a trilhar um caminho novo, vai nos levar a construir uma história nova, vai nos levar a experimentar uma nova realidade, vai nos levar a experimentar um novo tempo. E com isso, a bênção do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor irá alcançar a nossa vida de uma forma transformadora. E aí as coisas velhas elas vão ficar de fato para trás, tudo vai se fazer novo. Nós vamos viver uma nova realidade, nós vamos viver uma nova história. E a despeito disso, mesmo estando em conexão com o Salmo 19, eu vou fechar uma leitura de Isaías 65, que fala exatamente sobre isso. No versículo 17, Isaías 65, 17, nós vemos que esse Deus que está moldando a história, que está construindo todas as coisas com a sua palavra, que nos deu a sua lei para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade, ele nos proclama uma realidade, ele nos proclama um caminho. Isaías 65, 17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Veja só, quando nós permitimos que a palavra de Deus ela possa entrar em nossa vida, ela possa moldar a nossa vida, e a gente possa andar em aliança com o Senhor, em aliança com a sua palavra, Deus pode criar uma nova realidade em nossa história. Novos céus e nova terra indicam um novo tempo. Não haverá lembrança das coisas passadas. Por quê? Porque o que Deus irá fazer a partir de agora, a partir desse momento em que nós estamos trilhando esse novo caminho, vai modificar todo o curso da nossa vida. E aí, o verso 18 diz: vocês se alegrarão e exultarão, porque eu estou criando para o meu povo a alegria
e regozijo. Ou seja, ao ouvirmos o Senhor, ao contemplarmos a sua glória e obedecermos os seus mandamentos, nós podemos construir e viver uma nova realidade. Deus quer trazer uma nova história sobre a minha e sobre a sua vida. Deus quer trazer um tempo novo. O Senhor quer nos levar a viver aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu ao nosso coração. É isso que Deus quer trazer, revelar e manifestar sobre as nossas vidas. Que possamos aceitar a vontade do Senhor e deixar que Ele construa esse novo tempo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele quer criar um tempo e uma realidade nova para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Te bendigo por esse tempo, por esse momento, ó Pai, de reflexão em tua palavra. E peço que abençoe os teus filhos que estão a assistir, que a tua presença, Senhor, possa ir ao encontro deles, que o Senhor possa restaurá-los. Ó Pai amado, eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida, que a Tua palavra possa moldar a nossa vida, a nossa história, colocando todas as coisas que estão fora do lugar, nos seus devidos lugares, que o Senhor possa reconstruir tudo aquilo que foi quebrado, restaurar tudo aquilo que foi destruído e que possa haver um recomeço, um novo começo e a possibilidade de uma nova vida, de uma nova história e de novas realidades, ó Pai. Que a Tua palavra possa construir em nós um novo ser e uma nova pessoa, Pai. Peço, Senhor, pela vida dos Teus filhos, que a Tua bênção e a Tua graça alcance a cada vida em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Até amanhã. Não sei se de manhã, de tarde ou de noite, mas estaremos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe e um forte abraço.